Sejam bem-vindos ao Condition Report, o podcast da Cabral Moncada Leilões, destacada Leiloeira Lisboa, na realização de leilões presenciais e online. Antiguidades ou arte contemporânea? Isso é uma pergunta difícil. Isso depende muito se estamos a falar de o meu gosto pessoal para mim ou para um projeto. Para um projeto vai depender muito do espaço, do cliente. Não tenho nenhum preconceito. Acho que é importante perceber o projeto e o cliente específico. No meu caso pessoal, para mim, é sempre importante espaços mais ecléticos. Gosto sempre de algo que não se esgote no tempo, exercícios de estilo. Em casas particulares acho mais engraçado em museus ou em espaços museológicos. Em espaços para serem vividos, acho sempre mais intemporal quando há uma mescla entre contemporâneo, clássico e não só contemporâneo ou só clássico. E que paleta de cores o define? Novamente, a mesma questão. Em termos profissionais, é muito importante o briefing do cliente, sem qualquer preconceito. Se o cliente quiser laranja, vamos por uma paleta de cores de tons quentes, laranja, tons frios, ou seja, sem preconceito nenhum. No meu caso pessoal, no meu gosto pessoal e no espaço onde eu estou, eu tenho sempre um bocadinho aquele defeito de ir sempre muito para o preto, branco, neutros. Se calhar acho que, sendo profissional nesta área, é importante que no meu próprio espaço, quase a anulação da cor, para depois poder trabalhar com a cor com os clientes. Por isso, no meu caso, e esta casa é um bocadinho reflexo disto, muito branco, preto, tons neutros, poucos padrões assumidos, é um bocadinho por aí. E qual é o espaço da casa que privilegia? No meu caso, no meu caso, eu acho muito importante quando conseguimos ter uma relação entre exterior e interior, que uma casa não se esgote só no interior e que possa ter continuidade no exterior. Novamente, no caso dos clientes, é um bocadinho aquele espaço que o cliente quiser eleger como o espaço principal. Mas no meu caso, sobretudo, não elegendo um espaço específico, mas elegendo um bocadinho esta relação entre exterior e interior, um espaço que não se esgote só no interior e havendo essa possibilidade que comunique com o exterior. E que o exterior seja tratado exatamente como se de um interior se tratasse, com o cuidado na decoração, na escolha das peças, no conforto, na possibilidade de ser usado no verão e no inverno, nunca como um espaço residual onde se vai de vez em quando. Mas há alguma divisão dentro de portas onde se sinta mais confortável ou que de alguma forma aplique mais a sua vontade decorativa? Eu acho que eu não consigo identificar. Eleger uma. Não, porque acho que uma casa é uma narrativa que começa da entrada e percorre todos os passos. O cuidado com uma casa de banho deve ser exatamente o mesmo com um quarto, com uma sala, com uma cozinha. E faz muita confusão quando as pessoas, e até por vezes os clientes, me dizem: eu quero fazer só a sala. Resulta, ou bem que há uma continuidade, ou parece que sempre que resulta em algo que tipo incompleto, algo mal, que não ficou acabado de formar. Portanto, para mim uma casa é exatamente como um corpo, tem cabeça, tronco, membros, e o cuidado que temos deve ser do princípio ao fim da casa, incluindo o exterior, os espaços exteriores também, e os espaços mais técnicos, cozinhas, casas de banho, tudo. Esta imagem de marca que tem, tanto na sua própria casa como nos projetos que assina, tem uma linguagem muito eclética. Conseguimos perceber de onde é que vem este gosto pelo ecletismo? Na sua história de vida, eu sou um apaixonado por... Aliás, mesmo no meu percurso profissional, eu comecei por tirar arquitetura, fiz um mestrado em artes decorativas, fiz um outro mestrado em artes visuais, portanto... Para mim é muito difícil que as coisas sejam estanques. Ou seja, para mim, da mesma forma que é muito difícil que um projeto seja só arquitetura e não tenha continuidade na decoração, na história do mobiliário, na história dos interiores, também é para mim muito difícil dizer eu só gosto disto e só faço isto. E portanto acho que um bocadinho por esse defeito de formação, e há sempre peças de diferentes períodos, há sempre ambientes de diferentes períodos que para mim são importantes, que têm coisas interessantes e no fundo esta mescla resulta de tudo isso, da história, das viagens, do estudo, tudo isto
acaba se calhar por responder um bocadinho a isso que me está a perguntar. Acaba por ser uma coisa não pensada e não intencional, mas que resulta destas influências externas todas. Acho que é um bocadinho por aí. O que é que nunca vamos encontrar numa casa sua? Eu não gosto de ter preconceitos em relação a nada. Às vezes há colegas que dizem: que horror, um cliente pediu-me uma sala encarnada e preta, nunca vou fazer isto na vida. Eu acho que não. Eu acho que o desafio é tão mais interessante quando mexe com áreas ou com pontos que para nós podem eventualmente ser uma novidade ou algo com o qual não nos sintamos confortáveis. E por isso eu acho que esse tipo de desafios é sempre giro. Se um cliente chegar ao pé de mim com um desafio que à partida pareça algo difícil de resolver ou que pensemos à partida, eu não me vou meter por este caminho que isto vai dar asneira de certeza absoluta. Acho que não, acho que daí é que pode ser um desafio giro e daí pode resultar um projeto que até nos surpreenda relativamente a outros nos quais nos sentimos à partida mais confortáveis. E mesmo em sua casa tem essa abertura de espírito? Eu tenho um defeito, eu sou muito perfeccionista, muito metódico. Portanto, em minha casa é estranho, por um lado, e relativamente a escolhas que não sejam minhas, mas também as minhas casas sempre foram um espaço um bocadinho em mutação. Incluindo muitas vezes peças que estão em minha casa que de repente há um cliente que diz gosto tanto daquele candeeiro e sai da minha casa e vai para a casa do cliente. Portanto, não sou perfeccionista no sentido das escolhas serem minhas e nisso às vezes sou um bocadinho até obsessivo. Mas em relação ao apego ou à relação com os objetos e com as peças, não sou tão obcecado nesse sentido. E há alguma tipologia de peças ou alguma peça específica que já tenha tido no seu percurso pessoal e que hoje diga, já não me identifico com este tipo de peça, ou com este estilo, ou com esta cor? Eu acho que basicamente nós somos feitos de passado, presente e futuro. Obviamente que se na forma como nos vestimos, nas viagens que escolhemos, nos livros que lemos, nos restaurantes ou no tipo de ambientes que gostamos, muitas vezes nós não nos apercebemos, mas vamos mudando isso ao longo da nossa história. Em relação aos ambientes e às peças, obviamente que hoje em dia, se calhar peças que escolhi há 15 anos atrás, não escolheria hoje. Mas, curiosamente, não há nenhum projeto que eu veja hoje e que diga assim, eu era incapaz de fazer isto. Não, e se calhar um pouco também porque resultam muito desse ecletismo que estávamos a falar há pouco. Ou seja, em determinadas alturas há tendências e há coisas que estão a acontecer naquele momento que sem dúvida eu transporto para os projetos, mas quando não estamos a fazer uma casa como se fosse uma montra de uma loja ou a última coleção de pronto a vestir ou de alta costura, as coisas resultam mais intemporais e se calhar não escolhemos uma peça ou outra, mas no geral o espaço não nos envergonha em nada ou não dizemos não, isto é completamente aquela época e eu hoje era incapaz de fazer isto. Por isso acho que não. Licenciado em Arquitetura e mestre em Conservação e Reabilitação de Interiores pela Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, desenvolve projetos de arquitetura e decoração e remodelação de interiores desde 2002. Do seu currículo constam naturalmente diversas intervenções em espaços públicos, em casas privadas e, enfim, estamos habituadíssimos a conhecê-lo através de vários momentos, de várias publicações em revistas de decoração internacionais e também devido à sua participação num programa de televisão, Querido Mudei a Casa, onde esteve no ecrã desde 2012. Ficou curioso em saber quem é o nosso convidado? Receba este Condition Report. Nele procuramos dar a conhecer mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia, Miguel da Cunha e Carlos Correia de Carvalho. Miguel, bem-vindo à sua Obrigado. casa. Obrigado, a Carlos. Este programa, em sua casa, claro. Olá lá em casa. Estamos aqui para apresentar o leilão da casa do arquiteto Miguel da Cunha. Este que é o nosso #7. É um leilão em sistema New Deal.
um sistema híbrido, vai ter licitação online, mas também muitas das características dos leilões presenciais, nomeadamente um vídeo de apresentação e uma exposição in loco. O leilão vai ser lançado dia 4 de abril, estará patente até dia 10 de abril, com exposição nos dias 7, 8 e 9, entre as 14 e as 20 horas na Avenida da República, número 90, em Algés. Este é o primeiro leilão que a Cabral Moncada faz do recheio, de uma coleção de um arquiteto e de um decorador vivo. O porquê deste leilão, Miguel? Este leilão foi um desafio que eu vos lancei, ou seja, estou numa fase em que eu vou sair desta casa e, portanto, eu coloquei-vos o desafio de a casa está decorada, foi montada como um espaço completo em termos de projeto. O existirem peças, mas existirem essas peças num contexto vivido de casa, foi um desafio que eu vos coloquei e que o Luís aceitou e disse que sim, que era um desafio giro e diferente. Até porque uma das mais-valias ou a diferença que pode existir relativamente a outros leilões em casas é porque neste caso eu acho que lá em casa podem ter é uma abordagem diferente de como peças do século XIX, século XVIII podem ser usadas num contexto não tão convencional como geralmente estamos habituados a ver. Muitas vezes as antiguidades surgem em contextos mais, entre aspas, museológicos, ou muito é século XVIII, é século XVIII, é século XIX, é século XIX. Aqui acho muito que purista na forma como é apresentado. tal e qual. Aqui eu acho que entre a mescla com padrões diferentes, com papéis de parede, com soluções da forma como as peças são colocadas, é interessante no sentido de ser uma abordagem diferente. E portanto acho que essa é uma das diferenças deste leilão relativamente a outros que têm sido feitos. Pode ser uma forma das próprias pessoas, dos nossos clientes, tirarem ideias para as suas próprias casas. Exatamente. Mas a partir do momento, Miguel disse-nos agora, vai mudar de casa, e a partir do momento em que está a fazer a venda do recheio da sua casa atual, estamos a falar o quê? De uma mudança de gosto para uma próxima casa? Eu vou iniciar um novo projeto em termos pessoais e em termos profissionais. Eu vou estar a partir dos próximos 2 anos bastante parte do tempo fora de Portugal, e esse facto, aliado ao facto de eu ir iniciar um novo projeto que não será uma casa pronta e uma mudança imediata, levou-me a pensar de que forma é que faria sentido tudo isto estar durante 2 anos num armazém, de que forma não seria interessante que isto pudesse ser colocado desta forma para que as pessoas pudessem comprar. E depois isto aliado ao facto de profissionalmente, não só pessoalmente, porque curiosamente, pessoalmente eu não sou um comprador compulsivo de coisas para casa. O que eu de repente também fui confrontado foi que profissionalmente e em diferentes projetos há uma série de coisas que estão em duplicado, em triplicado, em quadriplicado. E portanto, a determinada altura, ao ser confrontado com isto tudo, pensei, não, isto se calhar é um desafio giro, é diferente e pode ser interessante. É muito interessante porque estamos aqui a falar de um momento de desapego praticamente total. Já falámos de desapego num podcast anterior e não deixa de ser curioso no mundo em que as pessoas são normalmente acumuladoras compulsivas. Temos aqui um momento exatamente de rompimento para um projeto e para uma etapa seguinte de vida pessoal. O design de interiores, acredito eu, está dependente do espaço onde ele vai estar patente, onde ele se vai desenvolver. Está dependente de muitas coisas, está dependente sobretudo do espaço, está dependente do cliente, está dependente do budget, está dependente de muitos fatores. Isso sem dúvida nenhuma. Acho que não podemos isolar. Cada pessoa é feita de muitos fatores internos e externos e, portanto,
tudo isto, quando um desafio é colocado, são muitos dados para ter em conta. O facto de estarmos numa casa da primeira década do século XX influenciou a decoração que o Miguel escolheu para ela. Sim. Portanto, ou seja, por isso é que vemos um recheio, digamos assim, eclético, mas clássico. Sim. Esta casa é de 1918. Ela sofreu uma intervenção profunda, em que, por um lado, eu contemporaneizei muito dos espaços, mas tudo aquilo que eram artes decorativas aplicadas e que era possível manter e restaurar, tive esse cuidado. E, portanto, depois na decoração também passou muito por aí. Um compromisso entre uma base mais neutra em termos de tons, e por isso temos muito branco, preto, tons a não cor. E depois peças, algumas delas que já vinham da minha casa anterior, muitas delas que foram compradas para esta casa, mas sempre um bocadinho, por um lado, esse ecletismo, mas muito a relação desta casa específica. E mesmo na abordagem, por exemplo, nos papéis de parede, houve um bocadinho aquela coisa de tentar que a escolha não fosse óbvia, que fosse algo um bocadinho mais arrojado, também para, em parte, algumas das peças que são mais clássicas não resultassem em ambientes demasiado clássicos. Portanto, em determinados espaços nós temos um corte um bocadinho também pelos revestimentos das paredes, e não tanto pela ousadia das peças em si, porque aquelas que não são clássicas ou que não são peças da época, na realidade são peças muito neutras, nem são de design muito arrojado, são quase não peças. Mas sem dúvida a relação da casa e a casa em si foi o ponto de partida. E se um cliente chegasse ao seu ateliê com uma casa praticamente idêntica a esta, com as mesmas características, e lhe pedisse que o projeto de decoração fosse completamente arrojado e moderno no seu interior, o que é que Miguel lhe diria? É perfeitamente possível. Aliás, por contraste, espaços da época com artes decorativas aplicadas da época, seja do século XIX, seja do século XVIII, quando o projeto de interiores ou o projeto de decoração passa por uma ruptura e por uma decoração contemporânea e resulta muito bem. Aliás, nós temos imensos... Por exemplo, os franceses fazem isso lindamente. Espaços assumidamente século XVIII, com base riz, com muita arte decorativa aplicada, e que de repente, por contraste e por contemporaneidade... por exemplo, o Sarkozy tinha a intervenção que ele fez no Eliseu, passava muito por aí, era assumidamente contemporânea, peças do século XX, e que funcionava lindamente. Portanto, não há, na minha parte, acho que não há qualquer preconceito em relação a isso, acho que resulta em espaços fabulosos. O Miguel refere, e é da opinião, e permita-me concordar, que o hall, mas também a casa, é ela própria uma narrativa. O que é que conta a sua casa? Eu não sei muito bem responder a isso. Acho que acima de tudo é difícil essa pergunta, e eu não sou a pessoa mais... É um bocadinho como quando às vezes os clientes me dizem via determinado projeto, percebi logo que era seu. E eu acho que eu penso assim, não percebo como, porque aquele projeto não tem nada a ver com os outros. Mas de facto há tiques, há denominadores que se calhar para uma pessoa de fora é mais fácil perceber e reconhecer a assinatura de um projeto. Da mesma forma que eu tenho dificuldade quando sou confrontado com isso, também tenho dificuldade em responder a essa pergunta. Eu acho que acima de tudo em termos de cores reflete muito alguns desses tiques, por exemplo, o branco e preto é algo que mesmo nos projetos com os clientes, e que muitas vezes a abordagem dos clientes inicialmente passa muito por aí, que é eu gosto imenso quando usa muito branco e preto, com a predominância do preto, com a predominância do branco,
Se calhar isso, por exemplo, é um desses tiques e que nesta casa se sente. E depois aquilo que estávamos a falar há pouco, o ecletismo, a escolha de peças, a peça uma peça do século XVIII de repente tem um tecido mais técnico ou mais contemporâneo, e um bocadinho mais inusitado, e que se calhar isso é uma caracteriza-me, por exemplo, eu não por prática ou por opção própria, se eu tenho imagina um cadeirão do século XVIII, a probabilidade de eu ir escolher um tecido com um padrão desse período, a menos que seja um espaço museológico ou que seja um pedido do cliente, a minha primeira abordagem nunca é essa. A minha abordagem, à partida, é sempre um tecido mais técnico, uma fazenda, um leopardo, uma coisa um bocadinho mais que desconstrua um bocadinho a peça enquanto peça de museu. E isso também, por exemplo, nesta casa sente-se. Algumas peças passam muito por aí. Mas é difícil. Se calhar passa por tudo isto que estamos a falar. Mas responder-lhe de uma forma mesmo assim, é isto, aquilo, assertiva. Não é, para mim não é muito fácil. Disse à apresentadora Ana Marques no programa Posso Entrar, era um programa da SIC, Caras de Coração, que uma casa de arquiteto não tem de estar concluída. A sua não está concluída? A minha nunca esteve concluída. A minha teve uma série de... Voltando àquilo que falamos há pouco, a minha teve uma série de peças que tiveram em determinado sítio, que depois saíram, depois foram substituídas por outras peças. Um candeeiro que estava, que entretanto foi para um projeto. Portanto, é sempre não só... não é um projeto fechado, é um espaço em mutação que de facto estes sofás já foram brancos, entretanto deixaram de ser brancos. As cadeiras, por exemplo, da mesa de jantar já tiveram um padrão de zebra, atualmente tem um padrão liso. Eu acho giro que... Aliás, eu acho giro... que os espaços não sejam pensados como ok, agora vou fazer a decoração e esta decoração vai durar 20 anos. Acho giro até que muitas vezes se pense que se trocamos abajures, se trocamos almofadas, se no inverno colocamos umas almofadas com lã ou com tecido mais de inverno, se substituímos por um padrão mais floral ou mais um linho ou algo mais descontraído para o verão. Ou seja, até pensar nas casas... de acordo com a estação, mesmo que essas substituições sejam coisas simples e que passem pelas flores que colocamos, trocar as almofadas, trocar os abajures, e de repente estas simples mudanças tornam a casa dinâmica, vivida, e não aquela coisa estanque que fiz agora e volto a fazer daqui a 20 ou 30 anos. Isso acho aborrecido, acho muito pouco interessante. Mas não deixa de ser curioso perceber que o Miguel tem uma profunda coerência, porque quando fazemos essa visita em 2016 percebemos que a casa, muito do que nós vemos hoje já encontrávamos em 2016, apesar de na altura também percebemos que a casa ainda estava ela própria um bocadinho em obras. Portanto, há aqui uma profunda coerência naquilo que é a sua linguagem e o seu estilo. Mas há aqui uma pergunta em tom de provocação. Em casa de ferreiro, o espeto é de ferro ou é de pau? Eu em minha casa sou da mesma forma que na casa de um cliente eu sou ou procuro sempre ser rigoroso, metódico, organizado, que os timings funcionem, que as coisas estejam no sítio certo, que a divisão ou a casa seja pensada como um todo. Detesto projetos incompletos, coisas que de repente o projeto é apresentado e depois o cliente diz eu vou fazer isto e aquilo e não vou fazer, depois aquilo resulta tudo meio estranho. Da mesma forma que nos meus clientes me pauto por estes princípios de rigor, disciplina, organização, na minha casa também. Portanto, aliás, eu tenho sempre a casa toda muito é vivida, mas a organização e a forma como as coisas estão, para mim um espaço desarrumado, um espaço confuso ou as coisas fora do sítio, é muito giro num momento, mas a seguir tem que voltar a estar
a estar organizado. E, portanto, da mesma forma que com os meus clientes eu tenho esse cuidado, na minha casa também. Portanto, acho que, voltando à sua pergunta, eu acho que é a Casa de Ferreiros Pedro de Ferro. Siga os nossos podcasts e conheça os nossos leilões. Inscreva-se no nosso site www.cml.pt, subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais. Nestas sobreposições de camadas, eu acho giro quando criamos layers sobre layers e sentimos que as coisas adquirem profundidade exatamente por causa disso. Obrigado, Miguel. Obrigado, Carlos.